Olá! O Observatório da Comunicação Institucional está na web. Eu sou Vitória Rosa Cruz. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Trazemos para você os destaques do portal OCI. E o destaque de hoje é a matéria Precarização do Jornalismo, do jornalista André Zenobini. Ele começa a matéria fazendo uma crítica ao ministro Gilmar Mendes, que em 2009 determinou a não necessidade do diploma de nível superior para o exercício do jornalismo. Zenobini explica: esqueceu-se o ministro de que existem jornalistas em empresas de comunicação, emissoras de rádio e TV, mas também em assessorias, atendendo os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Marcondes, dá para partir para a prática sem passar pela teoria? Olha, a resposta que eu tenho para essa pergunta é não. É claro que, militando durante tanto tempo no ensino do jornalismo, na formação de futuros jornalistas, inclusive na pós-graduação, a gente vê que é absolutamente necessário, é absolutamente de nível superior o exercício do jornalismo. É claro que a gente ainda tem jornalistas praticando, que são formados de uma outra geração, antes mesmo da existência dos cursos de jornalismo. E há também comentaristas, há economistas que falam nos jornais, que escrevem colunas. Então, não é uma reserva de mercado que se trata, porque há espaço para que um mestre da culinária fale do seu ofício na mídia, né? Agora, para o exercício da reportagem, da redação, da edição, né, é fundamental a formação a nível superior, na minha opinião. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que é um espaço de reflexão muito grande do nosso papel enquanto jornalista, eu como jornalista, nosso papel social do exercício da nossa profissão, de tornar público o que é público. É muito importante essa construção de conhecimento na academia, porque a gente entende também o nosso valor. Inclusive, você me dá a oportunidade de falar de uma coisa que se fala pouco, que é a responsabilidade técnica. E o fato do jornalismo não ser uma profissão regulamentada, e no governo Lula se propôs a criação do Conselho Federal e regionais de jornalismo, e quem se opôs? Os patrões, não é? Porque regulamentar profissões valoriza salário, estabelece outras questões, como o próprio Código de Ética. Então, uma profissão regulamentada tem código de ética e responsabilidade técnica. O jornalista tem responsabilidade pelo que ele coloca para o público. E isso é uma coisa, é um ofício, é uma especialidade, precisa ser aprendida e precisa ser fruto de reflexão, de pesquisa, de gente que estuda o assunto. Então, acho que a gente acabou dando aqui o destaque para um assunto que é típico do Observatório. E nesse outro trecho, o autor mostra todo o seu descontentamento. Ao longo dos últimos anos, vi veículos de comunicação e jornalistas serem atacados inúmeras vezes por políticos de todas as vertentes, empresários e foras da lei. Sempre aqueles que, por algum motivo, temem o livre exercício da imprensa. E aí, professor? Bom, nós estamos vivendo um momento bastante difícil para a mídia tradicional, para o jornalista profissional, com ataques de toda a ordem. E isso acontece também por culpa das empresas de comunicação, que estão cada vez mais enxutas, estão cada vez terceirizando mais, né? O papel das assessorias de comunicação se tornou preponderante. Se você assistiu um telejornal da manhã, por exemplo, mais da metade daquele conteúdo não foi produzido pela redação, veio pronto de assessorias. Muitas vezes um colega se gaba de ter feito um press release e esse press release ter sido publicado na íntegra, sem nenhum tipo de apuração, enfim, do trabalho do jornalista em cima disso.
Então, mesmo que a assessoria de comunicação seja feita por um jornalista, o que reservaria para ele esse trabalho e essa remuneração, isso enfraquece o jornalismo, porque atrapalha lá o outro lado, que seria o da checagem. E a apuração fundamental, não tem como fugir desse assunto das fake news. Sim. Uma apuração bem feita anula essa chance de fake news. Se tornou o nosso assunto aqui no Observatório.com, porque o outro lado, ouvir dois lados pelo menos, alguém que critica, então ouvir o criticado, enfim, é básico no jornalismo. Né? Isso muitas vezes não está acontecendo. Conteúdo da academia, que a gente está falando que é tão importante, espaço de discussão. Sim. Então eu acho que esse ponto que o André Zanobini levantou, digno da gente estar trazendo para o destaque do programa de hoje. O autor também reclama das perseguições aos jornalistas. Nos últimos meses, segundo a FENAGE, a maior parte dos ataques à imprensa veio do presidente da República. Colegas estão sendo perseguidos em suas redes sociais. Bom, é um assunto delicado, inaugurado em 2017 aí por Donald Trump, né, que se voltou para a sala, né, lá na Casa Branca, e disse: "You are fake news, all fake news". Então isso realmente trouxe uma provocação para a mídia profissional, que está sendo copiada. Você desacreditar a mídia, você estaria reforçando a sua posição. Mas a mídia livre, ela é um bem para a democracia. Então, o governante não ganha nada para um eleitor consciente. Isso não é construtivo. É o mínimo que eu poderia dizer, rapidamente assim. Com certeza. E no final da matéria, André finaliza: sejamos conscientes para entender que jornalismo sério é essencial a uma democracia. Não há democracia sem jornalistas fazendo o seu trabalho, apurando e publicando aquilo que algumas pessoas não querem ver publicado. O George Orwell dizia isso, né? Jornalismo é você publicar aquilo que alguém não quer que apareça. O restante é divulgação. Então, enfim, não sei, acho que você até pode falar mais sobre isso do que eu. Eu vejo dessa forma também. Eu acho que a gente está aqui para ser a voz daqueles que não têm voz. Ser o espaço, ser a provocação, ser a voz da sociedade. Enquanto jornalistas, estamos como mediadores dos direitos e deveres do nosso papel enquanto sociedade. Então, dar luz a assuntos que são importantes socialmente é a nossa função, e às vezes eles incomodam, porque também tem muita cobrança. A nossa função é ser a voz de tantos que contam com aquele veículo, com aquele repórter, para que fale um pouco do que ele sente, do que ele pensa e do que ele almeja para o futuro, né? Eu diria que é o lado cidadão do jornalismo, né? O jornalismo cidadão. A gente precisa reforçar isso aqui no Observatório. Dentre as nossas causas já temos lá o jornalismo responsável. Com certeza. E o jornalismo cidadão é sempre importante a gente linkar que ele é colaborativo, né? O jornalista, ele não é alguém sozinho fazendo alguma coisa. O jornalismo ele só acontece porque ele é uma atividade colaborativa. Desde quem dá entrevista, ou de quem traz o assunto, de quem traz a sua dúvida, o seu questionamento. Reporta, né? Então, até o momento da matéria, enfim, nascer, né? Chegar até o fim. Bom, muito bom. Esse é um assunto necessário a ser conversado e que daria muitas horas de programa. O nosso diretor impaciente ali disse que o tempo já acabou, mas tudo bem. Então, se você gostou do programa de hoje, acesse o nosso portal observatório.com.br, que tem muitos outros conteúdos, como o artigo da Vanessa Costa sobre os pilares do conteúdo para a comunicação digital. Nos vemos no próximo programa. Vamos juntos! Até você. Tchau.